Domingo, 13 de novembro, ouça a mensagem O Sol da Justiça. O texto bíblico de hoje é Mateus capítulo 4, e o verso 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Precisamos orar mais e andar mais em humildade e fé. Cristo era perfeito em sua humanidade, e quanto mais fé tivermos nele, como nossa suficiência, mais humildemente caminharemos com Deus. Quanto mais plena for nossa consagração, menos intromissão do eu haverá entre Deus e os seres humanos. A graça de Cristo precisa ser uma presença constante na vida, dia após dia. Somente assim poderemos suportar a visão daquele que é invisível. Cristo veio ao mundo a fim de revelar o Pai a homens e mulheres, conduzindo-os a Deus. Ele declarou: "Eu sou a luz do mundo", João 8, verso 12. O que o consagrava como a luz do mundo? Era isso. Ele desceu do céu. É o verdadeiro mestre enviado da parte do Senhor. Ele foi escolhido para revelar o caráter divino ao mundo. É a brilhante estrela da manhã, é o sol da justiça, uma luz para iluminar os gentios e a glória de seu povo Israel. João declarou a seu respeito: "A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade." Evangelho de João, no capítulo 1, verso 9. Podemos pedir ao Senhor sabendo que receberemos. Necessitamos mais da humildade e mansidão de Cristo, a fim de termos uma caridade fervorosa em nosso meio. Então poderemos orar a Deus e interceder com Ele. Assim experimentaremos a verdade das palavras: "Muito pode por sua eficácia a súplica do justo", escrita em Tiago, capítulo 5, verso 16. Também está escrito: "O Senhor confia o seu segredo aos que o temem", no Salmo 25, verso 14. Mas aqueles a quem Deus poderia usar estão correndo o maior risco de se apoiar em frágeis recursos humanos. Há uma obra intensa a ser realizada. Há necessidade de andar com Deus. Então, materiais assertivos serão publicados. A oração e a fé realizam aquilo que nenhum poder sobre a face da terra é capaz de fazer. Não precisamos ser tão ansiosos e aflitos. O agente humano não é capaz de ir a todos os lugares e fazer tudo o que necessita ser feito. Com frequência, imperfeições se manifestam na obra, mas se demonstrarmos confiança inabalável no Senhor, sem depender da habilidade ou do talento de seres humanos, a verdade avançará. Coloquemos tudo nas mãos do Pai, deixando que Ele realize a obra à própria maneira, de acordo com sua vontade, por meio de quem Ele mesmo escolher. Aqueles que parecem fracos poderão ser usados por Deus, se forem humildes. De que maneira a oração e a fé afetam o seu modo de testemunhar de Cristo? Como essas bênçãos espirituais mudaram a sua caminhada com Deus? Vamos orar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque pela oração e pela fé podemos realizar o que é impossível aos seres humanos. A missão que temos é grandiosa. Os desafios dos céus são grandes para os mortais, homens pecadores, defeituosos, limitados. Mas a tua igreja está nas mãos do Senhor, está nas tuas próprias mãos, e o Senhor apenas usa agentes humanos. Que o Senhor os consagre, que o Senhor lhes conceda teu Espírito Santo e que o Senhor os anime. E aqueles que estão marchando para Canaã Celeste, olhem para Cristo, o autor e consumador da fé, e não desfaleçam suas forças, olhando para Ele e buscando nele um modelo e a perfeição, e que Ele ilumine nosso coração com o sol da justiça, faça banir toda a treva de nossa alma, de nosso coração. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua reflexão pessoal em uso nas redes sociais. Se você nos ouve pelo YouTube, curta, compartilhe e deixe um comentário. É uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira, com narração de Moreira Matos, trabalhos técnicos de Letícia Matos e trilha sonora da Rádio Word of Truth. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.
Domingo, 13 de novembro, ouça a mensagem O Sol da Justiça. O texto bíblico de hoje é Mateus capítulo 4, o verso 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Precisamos orar mais e andar mais em humildade e fé. Cristo era perfeito em sua humanidade, e quanto mais fé tivermos nele, como nossa suficiência, mais humildemente caminharemos com Deus. Quanto mais plena for nossa consagração, menos intromissão do eu haverá entre Deus e os seres humanos. A graça de Cristo precisa ser uma presença constante na vida, dia após dia. Somente assim poderemos suportar a visão daquele que é invisível. Cristo veio ao mundo a fim de revelar o Pai a homens e mulheres, conduzindo-os a Deus. Ele declarou: "Eu sou a luz do mundo", João 8, verso 12. O que o consagrava como a luz do mundo? Era isso. Ele desceu do céu. É o verdadeiro mestre enviado da parte do Senhor. Ele foi escolhido para revelar o caráter divino ao mundo. É a brilhante estrela da manhã, é o sol da justiça, uma luz para iluminar os gentios e a glória de seu povo Israel. João declarou a seu respeito: "A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade." Evangelho de João, no capítulo 1, verso 9. Podemos pedir ao Senhor sabendo que receberemos. Necessitamos mais da humildade e mansidão de Cristo, a fim de termos uma caridade fervorosa em nosso meio. Então poderemos orar a Deus e interceder com Ele. Assim experimentaremos a verdade das palavras: "Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo", escrita em Tiago, capítulo 5, verso 16. Também está escrito: "O Senhor confia o seu segredo aos que o temem", no Salmo 25, verso 14. Mas aqueles a quem Deus poderia usar estão correndo o maior risco de se apoiar em frágeis recursos humanos. Há uma obra intensa a ser realizada. Há necessidade de andar com Deus. Então, materiais assertivos serão publicados. A oração e a fé realizam aquilo que nenhum poder sobre a face da terra é capaz de fazer. Não precisamos ser tão ansiosos e aflitos. O agente humano não é capaz de ir a todos os lugares e fazer tudo o que necessita ser feito. Com frequência, imperfeições se manifestam na obra, mas se demonstrarmos confiança inabalável no Senhor, sem depender da habilidade ou do talento de seres humanos, a verdade avançará. Coloquemos tudo nas mãos do Pai, deixando que Ele realize a obra à própria maneira, de acordo com sua vontade, por meio de quem Ele mesmo escolher. Aqueles que parecem fracos poderão ser usados por Deus, se forem humildes. De que maneira a oração e a fé afetam o seu modo de testemunhar de Cristo? Como essas bênçãos espirituais mudaram a sua caminhada com Deus? Vamos orar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque pela oração e pela fé podemos realizar o que é impossível aos seres humanos. A missão que temos é grandiosa. Os desafios dos céus são grandes para os mortais, homens pecadores, defeituosos, limitados. Mas a tua igreja está nas mãos do Senhor, está nas tuas próprias mãos, e o Senhor apenas usa agentes humanos. Que o Senhor os consagre, que o Senhor lhes conceda teu Espírito Santo e que o Senhor os anime. E aqueles que estão marchando para a Canaã Celeste, olhem para Cristo, o autor e consumador da fé, e não desfaleçam as suas forças, olhando para Ele e buscando nele um modelo e a perfeição, e que Ele ilumine nosso coração com o sol da justiça, faça banir toda a treva de nossa alma, de nosso coração. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua reflexão pessoal em uso nas redes sociais. Se você nos ouve pelo YouTube, curta, compartilhe e deixe um comentário. É uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira, com narração de Moreira Matos, trabalhos técnicos de Letícia Matos e trilha sonora da Rádio Word of Truth. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.
Domingo, 13 de novembro, ouça a mensagem O Sol da Justiça. O texto bíblico de hoje é Mateus capítulo 4, e o verso 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Precisamos orar mais e andar mais em humildade e fé. Cristo era perfeito em sua humanidade, e quanto mais fé tivermos nele, como nossa suficiência, mais humildemente caminharemos com Deus. Quanto mais plena for nossa consagração, menos intromissão do eu haverá entre Deus e os seres humanos. A graça de Cristo precisa ser uma presença constante na vida, dia após dia. Somente assim poderemos suportar a visão daquele que é invisível. Cristo veio ao mundo a fim de revelar o Pai a homens e mulheres, conduzindo-os a Deus. Ele declarou: "Eu sou a luz do mundo", João 8, verso 12. O que o consagrava como a luz do mundo? Era isso. Ele desceu do céu. É o verdadeiro mestre enviado da parte do Senhor. Ele foi escolhido para revelar o caráter divino ao mundo. É a brilhante estrela da manhã, é o sol da justiça, uma luz para iluminar os gentios e a glória de seu povo Israel. João declarou a seu respeito: "A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade." Evangelho de João, no capítulo 1, verso 9. Podemos pedir ao Senhor sabendo que receberemos. Necessitamos mais da humildade e mansidão de Cristo, a fim de termos uma caridade fervorosa em nosso meio. Então poderemos orar a Deus e interceder com Ele. Assim experimentaremos a verdade das palavras: "Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo", escrita em Tiago, capítulo 5, verso 16. Também está escrito: "O Senhor confia o seu segredo aos que o temem", no Salmo 25, verso 14. Mas aqueles a quem Deus poderia usar estão correndo o maior risco de se apoiar em frágeis recursos humanos. Há uma obra intensa a ser realizada. Há necessidade de andar com Deus. Então, materiais assertivos serão publicados. A oração e a fé realizam aquilo que nenhum poder sobre a face da terra é capaz de fazer. Não precisamos ser tão ansiosos e aflitos. O agente humano não é capaz de ir a todos os lugares e fazer tudo o que necessita ser feito. Com frequência, imperfeições se manifestam na obra, mas se demonstrarmos confiança inabalável no Senhor, sem depender da habilidade ou do talento de seres humanos, a verdade avançará. Coloquemos tudo nas mãos do Pai, deixando que Ele realize a obra à própria maneira, de acordo com sua vontade, por meio de quem Ele mesmo escolher. Aqueles que parecem fracos poderão ser usados por Deus, se forem humildes. De que maneira a oração e a fé afetam o seu modo de testemunhar de Cristo? Como essas bênçãos espirituais mudaram a sua caminhada com Deus? Vamos orar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque pela oração e pela fé podemos realizar o que é impossível aos seres humanos. A missão que temos é grandiosa. Os desafios dos céus são grandes para os mortais, homens pecadores, defeituosos, limitados. Mas a tua igreja está nas mãos do Senhor, está nas tuas próprias mãos, e o Senhor apenas usa agentes humanos. Que o Senhor os consagre, que o Senhor lhes conceda teu Espírito Santo e que o Senhor os anime. E aqueles que estão marchando para a Canaã Celeste, olhem para Cristo, o autor e consumador da fé, e não desfaleçam as suas forças, olhando para Ele e buscando nele um modelo e a perfeição, e que Ele ilumine nosso coração com o sol da justiça, faça banir toda a treva de nossa alma, de nosso coração. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua reflexão pessoal em uso nas redes sociais. Se você nos ouve pelo YouTube, curta, compartilhe e deixe um comentário. É uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira, com narração de Moreira Matos, trabalhos técnicos de Letícia Matos e trilha sonora da Rádio Word of Truth. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.